pandemia do novo coronavírus mudou a forma de relacionamento das pessoas, exigindo novas maneiras de convivência social. A psicanalista Marli Terra Verde explica os efeitos da pandemia para as crianças. As crianças conseguem entender a mudança de rotina causada pela pandemia? E acho muito importante que os pais expliquem o que está acontecendo, porque há uma diferença muito grande, elas podem não conseguir realmente acompanhar o que está acontecendo. E penso que, assim, para elas é sempre difícil entender algo que não é concreto. Então, entender um vírus que ninguém vê sempre é um pouco difícil para as crianças. E acho que é muito importante que os pais expliquem da forma que eles puderem entender, né? Por outro lado, outro dia até recebi uma coisa engraçada, que era um menininho que viu uma mamona e começou a gritar desesperado que aquilo era o vírus, né? Porque é a imagem que ele vê do vírus, é parecido mesmo. Então, eu penso que as crianças elas vão tentando entender o que é isso, mas os pais devem ir conversando, explicando, sem assustá-las demais, de preferência, com a segurança que eles possam dar. Isso é importante. Como evitar efeitos negativos da pandemia no desenvolvimento infantil? Acho difícil a gente saber o que isso vai provocar no desenvolvimento. Isso a gente vai saber ao longo do tempo. E claro que tem diferenças. Uma criança que tenha alguém doente na família ou que perca alguém por causa do coronavírus, vai ter uma reação e depois disto, uma mudança bastante significativa pela situação de vida dela, né? Agora, uma criança que passe pela pandemia, principalmente as crianças pequenas, que tiverem com o pai e a mãe, cuidando dela, em casa, brincando com ela, às vezes pode ser um período que elas lembrem como uma coisa maravilhosa, porque foi muito bom, porque tiveram juntos, porque tiveram tempo. Então, eu penso que tem muita diferença de criança para criança, de situação para situação. E o que isso vai ser coletivamente, acho que ainda vamos demorar para saber de verdade. E acho que depende da idade, fundamentalmente, a condição de entender e a consequência que isso vai ter. Como evitar que as crianças tenham dificuldade para voltar às aulas? Lá da escola é uma coisa extremamente importante para a vida das crianças, né? É importante porque é lá que elas convivem, é lá que alguém cuida delas coletivamente, sem ser cuidar exclusivamente, é lá que tem regras de aprendizagem. Acho que a escola é muito importante. Por isso, as escolas estão fazendo coisas online, né? Estão fazendo atividades online com as crianças. E os pais têm reagido muito, achando que não é bom. E eu penso que os pais devem ajudar nisto. Porque mesmo online, o contato com um grupo, com o professor, continua acontecendo, né? O que os pais têm dito muito é assim, mas eu tenho que cuidar. Aí não é a escola que cuida, sou eu que cuido. Mas eles estão cuidando daquilo que é garantir que as crianças se socializem, garantir que as crianças vivam algumas coisas coletivas, que estando em casa só com os pais, eles não têm oportunidade. Principalmente se eles não estiverem tendo contato com mais crianças, né? Então eu penso que a escola de verdade é importante agora também. E que depois da pandemia vai continuar sendo importante, como sempre foi, né? A escola existe na humanidade há muito tempo e sempre foi importante e vai continuar sendo. Portanto, mesmo que as crianças existam, é como de férias, né? Acabou as férias, as crianças, não quero que acabe férias. Mas os pais dizem, não, você precisa voltar, é hora de ir para a aula, né? Isso vai ter que acontecer. Qual o papel da família na readaptação das crianças ao convívio social? O convívio social, ele vai se construindo ao longo da vida. Um bebê pequenininho, ele tem não necessidade tão grande de convívio social. A família já é um convívio social para ele, né? A partir de uma certa idade, quando as crianças começam a conviver mais, a gostar de conviver, hoje isso acontece cedo, né? As crianças já apontam para sair de casa logo cedo, elas têm mais necessidade de contato que só a família. Eu penso que isso é importante, que ela vá podendo ir além da família, tendo novos contatos, que os pais ajudem nisso, né? Que a gente possa ir construindo gradativamente. O tempo fundamental de aprender contato social, na verdade, é dos 7 aos 12 anos, né? Porque é aí que a criança entende regra social. E é aí que a criança aprende sobre regras sociais. Só que se ela não conviveu antes, aí
Fica difícil. Então, elas têm que começar mais cedo. Eu penso que os pais, se elas têm de 7 a 12 anos, devem ajudar bastante em que ela faça contato, em que ela veja os amigos, em que ela apareça para os amigos. Por quê? Porque ela está aprendendo sobre isso, ela está construindo isso. Se ela não fizer isso nessa fase, isto realmente vai ser uma perda importante para a vida inteira. O que de bom a pandemia vai deixar para a relação pais e filhos? Eu espero que deixe muitas coisas boas. Porque, na verdade, os pais estão tendo uma oportunidade, e as crianças também, de uma convivência que eles não tinham antes. Tinha se perdido muito essa convivência, pais e filhos, né? Que era uma coisa que eu acho que fazia enorme falta. Por exemplo, as pessoas punham pouco limite nos filhos porque viam pouco. Então, na hora que viam, não queriam pôr limite. Crianças precisam de limite. Agora que estão juntos, dá muita confusão. Os pais andam muito desesperados de terem que pôr limite o tempo todo, mas as crianças vão aprender bastante, porque os pais vão ter que pôr limites e a gente precisa disso. Por outro lado, eu acho que assim, eles estão reagindo. Tem pais que não estão assim, se descabelando de terem que trabalhar, e eu entendo, porque estão tendo que trabalhar, home office, estão tendo que cuidar das crianças, de questões de escola. Não é nada simples, isso eu sei. Por outro lado, as crianças estão mais seguras com eles, porque estão junto com eles, né? E eu penso que as crianças também estão reagindo, né? Só que eu diria assim, os pais vão aprender muito e as crianças vão aprender muito. E se tivermos um tempo suficiente, vamos aprender a conviver melhor. A família vai conviver melhor. Eu acho que isso é uma consequência fantástica. Mesmo que estejamos sofrendo horrores com tudo isso, essa consequência em si é que nem a natureza que volta a se manifestar bem. Eu penso que a natureza humana do convívio familiar está voltando também. E isso é muito bom.